Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal do Pitaco Certo. Aqui eu trago as melhores análises e palpites dos 10 jogos mais quentes do dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e ative as notificações para receber dicas todos os dias. E não esqueçam que no final do vídeo ficam os bilhetes prontos. Então vamos para os 10 pitacos mais quentes do dia deste sábado, dia 27 de janeiro de 2024, com placar exato e duas opções médias por jogo. Então vamos para o nosso primeiro pitaco do dia pela Copa da Inglaterra, 16avos de final. Temos a equipe do Leeds contra a equipe do Plymouth. A equipe do Leeds, que nos seus últimos 5 jogos tem 5 vitórias, vem invicta na competição. Já a equipe do Plymouth, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar de 2-0. E vamos para o nosso segundo pitaco do dia, ainda pela Copa da Inglaterra, 16avos de final. Temos a equipe do Fulham contra a equipe do Newcastle. A equipe do Fulham nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já a equipe do Newcastle nos seus últimos jogos tem apenas 1 vitória e 4 derrotas. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 1-1. E vamos para o nosso terceiro pitaco do dia pela La Liga, 22ª rodada. Temos a equipe do Las Palmas contra a equipe do Real Madrid. A equipe do Las Palmas, 8ª colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. Já a equipe do Real Madrid, segundo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas 1 derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 3-1. E vamos para o nosso quarto pitaco do dia, ainda pela Espanha, 22ª rodada da La Liga. Temos a equipe do Barcelona contra a equipe do Villarreal. A equipe do Barcelona, terceira colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Villarreal, 14ª colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos só tem 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso quinto pitaco do dia, agora pela Alemanha, Bundesliga, 19ª rodada. Temos a equipe do Werder Bremen contra a equipe do Freiburg. A equipe do Werder Bremen, 13ª colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já a equipe do Friburgo, 7º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para menos de 3,5 gols, com segunda opção casa com empate devolve aposta, um possível placar exato de 1-0. E vamos para o nosso sexto pitaco do dia, ainda pela Bundesliga, 19ª rodada. Temos a equipe do Augsburg contra a equipe do Bayern de Munique. A equipe do Augsburg, 10º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já a equipe do Bayern, segunda colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 2-0. E vamos para o nosso sétimo pitaco do dia, agora pela Itália, Série A, 22ª rodada. Temos a equipe da Juventus contra a equipe do Empoli. A equipe da Juventus, líder do campeonato, nos seus últimos jogos vem invicta com 5 vitórias. Já a equipe do Empoli, 19ª colocada, nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 3-0. E vamos para o nosso oitavo pitaco do dia, agora pelo Brasil, Campeonato Paulista, terceira rodada. Temos a equipe do São Paulo contra a equipe da Portuguesa. A equipe do São Paulo, líder do seu grupo, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Já a equipe da Portuguesa, segunda colocada do seu grupo,
Nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso nono pitaco do dia pelo Carioca, Taça Guanabara, 4ª rodada. Temos a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro contra a equipe do Flamengo. A equipe da Portuguesa, terceira colocada do seu grupo, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e um empate. Já a equipe do Flamengo, quinto colocado do seu grupo, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso 10º e último pitaco do dia, agora pelo Campeonato Gaúcho, terceira rodada. Temos a equipe do Internacional contra a equipe do Ipiranga. A equipe do Internacional, quinto colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Ipiranga, terceiro colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo, vamos para menos de 3,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 1-0. E estes aqui foram os 10 pitacos mais quentes do dia, pessoal. Espero que todos tenham gostado e fiquem agora com os bilhetes prontos. Até a próxima!